Salve, salve, ricas e futuras ricas, 3 de janeiro, nossa live number 3. Yes! Oh my God! Eu sou uma pessoa agora estrangeira que começa live falando agora nos inglês. Muito bom dia. Vou falar bom dia porque eu ainda não almocei. Uma animadona aqui para o nosso terceiro encontro e o tema está aqui em cima, ó. Pequenas decisões. Vamos falar de pequenas decisões? O preço das pequenas decisões. Lembrando aqui quem está comigo, a gente está fazendo todo dia de janeiro, ao 12h30, um encontro de cerca de 20 a 30 minutos, e é um encontro muito fluido, tá? Eu vou pegando aqui, trazendo pequenas pílulas, onde a gente vai debater assuntos, ora, muito específicos com relação a finanças, ora, relacionado à mentalidade. Quem sabe um dia eu queira trazer aqui a discussão de um livro, de um filme, de uma música, ou seja, a ideia é a gente expandir a nossa linha neural mesmo, a nossa forma de pensar sobre dinheiro, para sair daquela velha história de sempre, de achar que dinheiro é só número, que é só planilha, que é só sobre economizar e é só sobre fazer coisa chata. Não, gente, isso aqui pode ser diferente. Eu acredito de fato que pode ser diferente. Então, bem-vinda aqui. E esse tema de hoje, a princípio, pode parecer para você muito simples, mas ele é muito poderoso, assim, né? É sobre como as pequenas decisões que a gente toma todos os dias e que vai fazer moldar a nossa vida financeira. Então, eu quero trazer aqui hoje a lógica da gente pensar que cada escolha, mesmo aquelas que a gente veja que não tem significado nenhum, tem um preço. E esse preço não é só no campo financeiro, mas também num sentido emocional e também num sentido de tempo. E é sobre isso que a gente vai conversar. Eu vou trazer aqui uma reflexão que vem para o lugar até da matemática. Eu vou trazer um cálculo matemático. E aí alguém que odeia matemática vai dizer, deixa eu ir embora dessa live porque é chato. Rapaz, essa matemática que eu vou trazer aqui vai deixar você completamente alucinada para você entender o poder da pequena decisão. E eu não estou falando de ganhar dinheiro, de ficar trilhardária, isso é bom também, né? Mas não é sobre isso. Aguenta aí que eu vou trazer um conceito matemático, uma explicação matemática que vai te deixar aqui boa. E como eu gostei daquela lógica de a gente terminar o dia, né, da nossa discussão com arte, eu também trouxe uma poesia aqui muito gostosa e no final eu vou ler sobre ela. Então, vai ser sempre nesse jeitão. A gente traz um tema, a gente traz um conceito, a gente debate alguma coisa no sentido mais prático, eu trago umas alucinações que passam aí vez por outra na minha cabeça, no final a gente encerra com arte, porque quem seria de nós se não fosse a arte? O microfone está instalando. Gente, me avisa como é que está a qualidade do microfone. De Lourdes está me dizendo que está instalando. Para vocês, está bom? Está ruim? Momento bom de vocês me dizerem como é que está imagem e som para vocês. De Lourdes me diz que está instalando. Melhorou, deu uma melhoradinha. Eu coloquei ele para carregar para ele ficar show de bola. Me conta isso, se continua instalando, porque senão eu desligo ele e mando ele para PQP. Bora, bora, bora. Vamos lá, me contem sobre o microfone. O som estava metálico, agora tá bom? Acho que melhorou. Show. Vou continuar. Se ficar ruim, a gente vem aqui e desliga ele e oremos. Por que eu tô gostando de usar o microfone? Porque eu tô numa casa de praia. E numa casa de praia, segredinho para vocês, existem vizinhos. E os vizinhos, eles fazem barulho. As pessoas no mundo fazem barulho. E as pessoas, quando estão em férias, parece que elas gostam de fazer mais barulho ainda. E daqui a pouco, os vizinhos, com um gosto musical muito esquisito, colocam um som muito alto. E aí eu não quero atrapalhar aqui o nosso encontro. Depois disso, tomara que eles não me cancelem na rua, né? Mas se o microfone ficou bom, melhor ainda, tá? Quero começar aqui com uma frase do Charles Duhigg. Charles Duhigg é autor daquele livro O Poder do Hábito. Talvez algumas de vocês já leram, talvez vocês aí já ouviram falar. Quando ele fala assim, ó, os hábitos, quando entendidos, deixam de ser destino.
os hábitos, quando entendidos, ou seja, incorporados, eles deixam de ser destino. O que é destino? Destino é aquilo que eu quero, né? Eu quero ter uma conta corrente poupuda, eu quero fazer uma viagem volta ao mundo, eu quero ter R$ 1.000.000 aplicado na minha conta, eu quero comprar uma lancha. Destino é aquilo para onde eu estou indo, é para onde o objeto do meu esforço, do meu tempo e da minha energia está me levando. Então, destino ainda não é meu. Destino é aquilo que está ali, que é onde eu estou projetando. E aí ele me diz assim, o Charles Duhigg, quando os hábitos são incorporados, eles deixam de ser destino. E neste contexto, deixar de ser destino é excepcionalmente bom, porque sai do lugar somente do vislumbre, ele passa a ser meu. Olha só a importância do hábito. Esse negócio de hábito, eu já assisti tanta live, esse negócio já tá chato, eu já sei que eu sou uma bosta, eu já sei que eu não consigo. Você vai fazer uma live agora para ficar dizendo que mais uma vez eu não consigo uma coisa. Eu tô numa ótica de começo de ano, achando que agora eu sou a Mulher Maravilha e que vou conseguir. Tu vem me falar esse negócio de hábito? Mas vamos falar de um jeito diferente, tá? Vamos falar um pouco sobre essa lógica de hábito de pequenas decisões. Projetei aqui para que fosse de uma forma diferente, até para a gente sair um pouco do senso comum, tá? Me parece que o microfone melhorou, né, gente? Quero dar um bom dia especial aqui para Betinha querida, acabou de entrar aqui na live, para Sofia, bem-vinda Sofia, a Cris Seixas também, a Célia Catarina, a Maria Luísa me deu boa tarde. Estúdio Kelly Prudente diz que tá top meu áudio, parece que a Su me disse que também melhorou. Marisa, boa tarde. Piara, querida, bom dia, que bom que você está aqui. De Lourdes, já tinha dado um alô para você, bom dia. Bom dia para a turminha que chegou aqui. E a gente está falando hoje sobre o preço dos pequenos hábitos, tá? Então, eu quero trazer aqui um estudo de um camarada chamado David Leibson. O camarada é de Harvard, né? Então, o David Leibson, lá, um estudo de Harvard, diz que uma coisa que a gente já sabe, que naturalmente a gente é propensa a valorizar o querido do prazer imediato, mais do que os benefícios futuros, e em função disso, é por isso que a gente prefere viver o Somebody Love hoje do que estar projetando para o futuro, mesmo que a gente saiba que no futuro a gente vai trazer recompensas maiores. Só que a lógica do que a gente vai falar aqui agora não é parar de gastar, parar de viver, parar de gozar, mas sim de priorizar. Bora pensar aqui que você não faz uma lista de supermercado, que você não faz um mercado com a lista de mercado, né? Você vai lá, aí eu faço a lista lá com base na minha cabeça. E aí, a cada vez que eu vou fazer uma compra de mercado, eu acabo comprando ali 3 a 4 itens que não precisaria. Ou porque eu coloquei a mais, ou porque ele vai vencer na geladeira, ou porque foi simplesmente uma maluquice da minha cabeça, porque eu fui lá com fome e projetei aquilo. Se esse hábito de não fazer a lista e de ir no mercado e a cada vez você comprar de 3 a 4 itens que não precisa, isso repetido toda semana, há um cálculo projetado de que no ano isso pode custar seu até R$ 2.000. Jogado no lixo. Nessa de jogado no lixo, você pode pensar assim, e o que é uma lata de sardinha a mais? E o que é um pacote de calabresa a mais? E o que é 4 tomates a mais? Aí a gente vai lembra de um camarada, de um amigo nosso chamado Benjamin Franklin? Ele diz assim, cuidado com as pequenas despesas, porque um pequeno vazamento pode afundar um grande navio. O navio grande é tu, o navio grande sou eu. A gente é grande, a gente é foda, a gente trabalha, a gente tem, em tese, um bom rendimento, a gente tem repertório, a gente tem sonhos e destinos grandiosos. Só que um pequeno vazamento pode afundar um grande navio. Quem é que quer, se eu chegar aqui para você dizer assim, meninas, férias, Bahia, solzão,
E eu consegui aqui uma excelente oportunidade da gente fazer um passeio junto. Eu e você estuda aqui, ó, todo mundo. De graça. Ou então te dando um desconto de 80%. 80%. Vou te dar um desconto de 80% para a gente fazer um cruzeiro pela costa do Nordeste. Bora? Quem topa? De graça para algumas e para outras 80% de desconto. Topa pela costa do Nordeste, ó, de solzão, caipirinha, vontade no navio, onde os meninos vão brincar, onde os maridos vão botar lá os barrigão no sol. Vambora? Aí vocês animados dizem assim, rapaz, bora, topo, viu? Achei que foi bom, não tinha me programado, mas pô, ou de graça ou com 80% de desconto, eu topo. Aí eu digo assim, só que é o seguinte, tá vendo? O navio é aquele ali, aquele naviozão, grandãozão. Naviozão, grandãozão, pra caber nós tudo, pra caber as piscinas, pra caber as rodas gigantes que tem lá dentro, sei lá o que tem lá dentro. O navio é grandãozão. Só que eu falo pra você, ó, só que esse navio tem um furo. É um furinho pequenininho, menina. Vai ter um vazamento, mas é vazamento pequenininho. Não tem importância, não. Olha o tamanhozão do navio. O navio é grandãozão. E o vazamento é pequenininho. Tu vai? De graça? Mas é de graça, bora. Ou então é com desconto de 80%, bora. O navio é grande, o vazamento é pequeno. Vai. Né? Nessa hora a gente começa a dizer, rapaz, vai dar ruim. Sabe por quê? Porque daqui que esse navio comece a navegar e comece a o tempo passar e comece a ficar em alto mar e comece a não ter nada em volta, daqui que ele vá, suba toda a costa do Nordeste e volte, qual é o perigo desse vazamento pequenininho fazer com que a gente afunde? E o Dérica, o perigo é grande, não é isso? E por que que com a gente, nas nossas finanças ou nos nossos hábitos, inclusive alimentares, inclusive de exercício físico, a gente acha que um furinho pequeno, hoje eu não vou fazer a caminhada que eu falei que eu ia, não. Hoje eu vou comer aquele hambúrguer, ontem eu comi também, mas está nas férias. Hoje eu vou comprar esse bibelôzinho que eu achei tão fofinho, nem sei o que eu vou fazer com ele, vou fazer com que ele fique junto naquela gaveta dos outros 312 bibelô, mas é só um bibelôzinho de não sei quantos reais. Toda vez que a gente pensar nisso, lembra do convite que eu fiz para você com relação ao navio. Bora combinar isso? Lembra que no navio tu não ia entrar, né, filha da mãe? E o Dérica disse que não ia entrar. Não sei se as meninas aí que não falaram nada, né? A Marisa fez o ru, eu não sei se é porque a Marisa tá doida para se afogar ou se a Marisa ficou empolgada com o convite. Na hora do navio, e o Dérica e eu também, a gente falou, ó, não, quer não. Olha o risco que é. E por que que na hora do dia a dia, nas nossas pequenas ações, a gente não faz diferente? Qual é que é o conceito disso? Essa história que eu trouxe para vocês, um conceito na psicologia financeira e na psicologia comportamental é chamada de efeito cumulativo. O nome disso é efeito cumulativo, tá? É a história do juro composto. Alguém aqui ainda lembra de quando a gente fazia escola dos juros compostos? Juros simples significa que se eu todo dia ganho 10%, amanhã é 10%, hoje é 10% em relação a 10 reais. Amanhã é 10% em relação aos mesmos 10 reais. E depois é em relação aos 10 reais. O juro composto, não. O juro composto é, hoje eu ganhei 10 reais, aí eu ganhei os 10%, já virou 11. Os próximos 10% não é em cima dos 10 reais, é acima dos 11. Juro composto significa que a conta vai subindo, vai aumentando. Para quem está aplicando dinheiro no mercado financeiro, isso é maravilhoso. Mas para quem está devendo ao mercado financeiro, a dívida é ó. Por isso que a gente fala que a dívida fica daquele tamanhão. A Marisa disse que comemorou e depois viu a realidade. Então sai fora desse navio. O efeito cumulativo, lembra da lógica do juro composto? É a mesma. E daqui a pouco eu vou te trazer um exemplo matemático do preço das nossas pequenas decisões. Você vai ficar besta com esse exemplo matemático, mas aguenta aí, tá? Aí eu trouxe um outro camarada, que o nome dele é James Clear. Ele é autor de um outro livro chamado Hábitos Atômicos, onde ele tem uma frase que ele diz assim, ó,
Melhorar 1% parece insignificante no momento, mas essa melhoria se acumula ao longo do tempo e pode ser a diferença entre sucesso e fracasso. Mais uma vez, falando sobre a lógica aí do efeito cumulativo dos hábitos. A gente tem um costume de pensar em efeito cumulativo só do dinheiro. Os hábitos dizem isso, tá? Só que o nosso contexto feminino é diferente do resto do mundo. O que é o resto do mundo? Do contexto masculino. Nós, mulheres, historicamente, a gente assume um monte de jornadas. Sei vocês aí, mas aqui assumo trabalho. Eu aqui em casa assumo casa. Eu aqui em casa assumo a criação das minhas filhas. Eu aqui em casa assumo, em parte, o apoio emocional a entes da minha família. Eu aqui em casa assumo o papel de namorada. Eu aqui em casa assumo o papel de boa vizinha. Né? Rapaz, isso é coisa pra caramba. Gera um desgaste emocional absurdo, um desgaste físico profundo. E aí vem uma filha da mãe na internet, em pleno dia 3 de janeiro, dizer que eu tenho ainda que cuidar de um trem chamado efeito cumulativo nos hábitos. Eu tenho tanto por fazer e eu ainda vou ter que adquirir alguma coisa com relação a hábito. Em alguns momentos vai ter que adquirir. Em vários outros tem a ver com repensar hábitos e costumes que a gente traz no nosso dia a dia, que tem impacto financeiro, muitas vezes é pelo costume de todo dia, que a gente vai pensar um pouco sobre como é que funciona isso, tá? Tem uma autora que ela tem um estudo científico, que eu não vou dizer o nome, porque eu não sei inglês, e aí o nome é inglês, depois se alguém quiser nos comentários, me escreve, porque aí escrevendo eu sei dizer lá. O nome dessa autora é Anne Helen Petersen. Ela vai falar de um conceito chamado o burnout invisível, que é o que acontece. Em quem? Nas mamães aqui. Eu aqui, você aqui, nossa galerinha aqui. E aí, para combater essa exaustão, junta a Ariadne, que foi bancária por 14 anos. Desses 14 anos, 11 anos como gerente geral de agência bancária, que pede demissão do banco, pede exoneração lá no alto da carreira para se dedicar a uma escola de educação financeira para mulheres 40 a mais, que sofre desse burnout invisível porque vive todos esses papéis, e agora essa Ariadne vem para a internet dizer que educação financeira salva. Salva como se eu tivesse que jogar todas as minhas outras jornadas no lixo. Aonde é que eu cheguei à conclusão e aonde é que eu defendo tanto através do método que eu trago aqui para as minhas aulas, para as lives, e que a gente vai falar um pouco sobre ele, que é o Avance 1%, né? Então, o Avance 1% tem a ver com reduzir a pressão por grandes mudanças imediatas. Só que eu vou te convencer com um número matemático o que significa esse avanço 1%. Aguenta aí. Nesse avanço 1%, a lógica também é da gente celebrar pequenas vitórias, para que a gente se sinta motivada, para que a gente perceba que as coisas estão caminhando, né? Esse avanço 1%, ele entra no lugar de reconhecer que este cansaço ele é real, só que ele não paralisa, né? Hoje eu posso fazer só esse pequeno movimento e vai estar tudo bem. Hoje eu não vou trazer uma carga, inclusive para a minha vida financeira, onde eu vou ter que trazer uma atribuição muito maior. É muito voltado a esse 1%. Aí eu quero trazer, para deixar isso tão claro, a história de vida de uma mulher. Eu não sei se vocês conhecem ela, que se alguém conhecer, principalmente quem for da área que estudou saúde, né? As enfermeiras em especiais. Se tiver alguma enfermeira aqui, me diz. É de uma mulher chamada Florence Nightingale. Alguém aqui conhece ou já ouviu falar da Florence Nightingale? É que uma enfermeira lá de 1800, começo de 1900, tem a ver com o nosso avanço 1% e tem a ver com o tema da nossa live, que é aqui o preço das pequenas decisões. Conhece a vida dela. Arrasou, Dérica. Bora, me ajuda a contar a história dela. Alguém mais aí?
Deixa eu tomar um gole aqui enquanto vocês me contam. Talvez somente eu e o Dérica, se você puder me ajuda aqui a contar um pouco, porque eu achei muito genial trazer esse contexto da história dela para o que a gente está falando, tá? Ela fez alguns pontos, a Beth não conhece. Conhece agora. Então, me ouve aqui, porque você vai ver o quanto que isso é legal. Essas histórias reais, para mim, funcionam muito como inspiração, sabe? Fica parecendo que a gente fica, cara, é mulher real, assim, e principalmente 200 anos da gente, misericórdia. Criou a Cruz Vermelha, né? Então, assim, ela fez algumas questões, por exemplo, se eu for pensar aqui na Florence, com relação às reformas na higiene, ela chegou lá no hospital militar, em plena guerra da Crimeia, e ela encontrou caos no hospital, lixo espalhado, falta de ventilação e higiene precária. E aí, como é que ela começou a agir lá? Limpando o ambiente, melhorando a ventilação e introduzindo medidas básicas de higiene. Coisa simples. Naquele momento em que ela introduz isso de forma bem simples, simplesmente reduziu a taxa de mortalidade de 42% para 2%, com o básico. O básico bem feito. Às vezes a gente fica em busca da ultra dica, da explicação, da melhor ferramenta. Ela foi lá e implementou ações simples. Outro ponto, além da questão da higiene, foi a documentação de dados, né? A Florence foi lá e olhou assim, rapaz, aqui parece que é terra de ninguém. Aqui as coisas acontecem e ninguém sabe nada. A gente não sabe o que é que a gente faz que dá certo, a gente não sabe o que é que faz que dá errado, e a gente não sabe o que é que a gente faz que dá mais certo do que as outras coisas. Então, o que é que ela passou a implementar? O uso de estatística e gráfico para convencer o governo britânico a implementar algumas reformas ali nos hospitais. Então ela registrava tudo. Ela registrava quantos soldados adoeciam, por que eles adoeciam e como as mudanças de higiene afetavam a recuperação. E aí ela começou a mostrar com essas estatísticas que algumas pequenas melhorias práticas que não precisava de grande investimento financeiro tinham resultados extraordinários, como nesse, por exemplo, de reduzir a mortalidade de 42% para 2%. Então, após a guerra ali, a Florence fundou a Escola de Enfermagem Nightingale. Ela levantava mesmo uma bandeira que a mudança só seria duradoura se mais pessoas fossem educadas para replicar suas pequenas ações. Pequenas ações. Né? O que essa mulher tem para nos ensinar? O que essa mulher tem para nos ensinar? A gente aqui começa 2025 dizendo agora vai, agora eu vou organizar as finanças, vou planejar as finanças, vou guardar dinheiro. E eu já quero no primeiro mês, eu ganho 10 mil, eu já quero guardar 4 mil reais. As loucas. Já quer começar com os pés no peito, já quer começar na velocidade 2x. Aí não aguenta fevereiro, não aguenta março. No começo, né, na aula básica que eu dou sobre investimento financeiro, que é a criação de um polvo, quem é aluno aqui sabe o que é a criação de um polvo, eu digo assim, mesmo você que está endividada, mesmo você que está ali, 30 reais você vai começar a fazer seu investimento financeiro. E aí aquela aluna fala, aqui eu vou fazer 30 reais. Pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados. O resultado que eu quero é ter 1 milhão na conta. Só que eu só vou ter resultado se antes do resultado eu mudar comportamento. Para eu mudar o comportamento hoje, com as minhas finanças bagunçadas, eu não consigo ainda guardar 4 mil reais, mas eu consigo guardar 30. Aqui, no momento de mudança comportamental, eu não vou visualizar se 4 mil seria melhor ou pior, se 30 reais seria melhor ou pior. Porque eu não estou ainda preparada para a fase de resultado. Eu estou trabalhando na fase de comportamento. Eu preciso emagrecer 15 quilos. Eu
começo hoje no dia 1, já puxando 300 quilos, já correndo uma maratona? Ah, mas se eu for só dar uma caminhada na praia, eu não vou emagrecer esses 15 quilos nunca. Então vai, bonitona. Se machuca, se quebra. Tenta suspender esses quilos todos. Por que que na hora da gente olhar os quilos, 300, e olhar e dizer assim, mas eu não consigo ainda porque eu não tenho preparo para isso? Por que que na hora das finanças você se recusa a guardar os 30 primeiros reais porque só quer esperar o dia que vai sobrar os 4 mil? Essa é a mesma lógica. E aqui eu quero trazer agora um número desse 1%. Prepara a cabeça, porque esse assunto, de fato, esse exemplo que eu vou trazer aqui, eu achei ele muito extraordinário com relação a gente entender o que significa o 1%, tá? Bora imaginar que todo mundo agora ganhou R$1.000. Bora imaginar isso? R$1.000? Vai compreendendo. É importante para você entender a lógica do exercício com a compreensão dele, tá? Então, bora imaginar aqui que todo mundo agora colocou R$1.000 na conta. Aí, mexendo com esses R$1.000, vocês todas entram numa live comigo, numa aula comigo, onde eu vou te ensinar todo dia a aplicar esse dinheiro, tá bom? Beleza assim? Então, todo mundo tem os mesmos R$1.000 disponíveis e todo mundo tem as mesmas informações disponíveis e tem que ir lá colocar em atitude. Vai ter dois grupos aqui. Vai ter um grupo que todo dia vai avançar 1%. R$1.000. E ela vai avançar todo dia 1%. Ou seja, ela não vai para criptomoeda, ela não vai para agiotagem, ela não vai para conversa esquisita de ganhar muito dinheiro rápido, nada. Ela só vai para fazer movimento pequenininho. 1% ao dia. E ela, no sapatinho, ela coloca os conhecimentos desse curso, né? Aqui é uma história hipotética, tá? Ela começa a colocar os conhecimentos deste curso em prática um pouquinhozinho, só que todo dia. E hoje, que é 1º de janeiro, na minha história hipotética, ela vai lá e avança 1% ao dia. No final dos 365 dias, quem aí for boa da matemática, quiser colocar na calculadora financeira, fique à vontade. Mas eu já fiz essa conta para você. Esses R$1.000 que você recebeu hoje, dia 1º de janeiro, e que todo dia avançou 1%, no dia 31 de dezembro, para a gente começar a nossa próxima virada, vai te dar 37 mil, vai estar lá R$37.783. 1% ao dia. Aí você pode dizer assim para mim, Ari, que bosta isso, velho. Não tem aplicação financeira nenhuma que dá 1% ao dia. E quem acha que eu tô falando aqui de dinheiro? Esse é um conceito, aguenta aí que a história não tá toda explicada não, tá? Esse é um conceito de um camarada chamado James Clear, que é autor dos Hábitos Atômicos, onde eu citei a frase para você. Ele diz assim, que avançar 1% parece insignificante. Mas essa melhoria se acumula ao longo do tempo. No livro, ele diz assim, se você melhorar 1% ao dia, ou seja, colocar 1% em prática de sua evolução em qualquer assunto relacionado a você e às suas finanças, ao final de um ano você terá um crescimento exponencial de 37 vezes em relação ao ponto inicial. Que é a mesma lógica de pegar R$1.000 e 1% ao mês. Você hoje, 1º de janeiro, que significa 1.000, significará dia 365, que é 31 de dezembro, você significará 37.780. Em termos de melhoria. Bora fazer a conta ao contrário? Bora fazer a conta ao contrário? Quem tem coragem de fazer o raio da conta ao contrário? Essa mesma pessoa, lembra que aqui é um grupo? Um grupo foi lá e aplicou 1% ao dia nessa historinha que é uma aplicação financeira. Só que não é de aplicação financeira que eu estou falando, eu estou falando do avanço 1% em termos de evolução. Todo dia, eu não fiquei assim,
sem fazer nada, aí foi sábado, eu avancei 3%, aí no outro dia diminuí 2%. Não, 1% ao dia. O outro grupo que eu juntei aqui, que a gente deu os R$1.000, ao contrário daquele primeiro grupo, todo dia perdia 1%. Evoluía 1%. Deixava de fazer na ordem de 1%. Alguém aqui adivinha qual é o valor que esta pessoa, em 31 de dezembro, finalizou? Ela começou dia 1º com R$1.000 e todo dia ela evoluiu 1%. Ela chegou com qual valor em 31 de dezembro? Alguém chuta? Me ajudem aí, não me deixem conversando sozinha, não. Essa pessoa chegou no dia 365 com o valor de R$2,78. De 1.000, ela chegou no final do ano com R$2,78. Positivo, tá? De 1.000 para R$2,78. Esquece dinheiro, esquece cifrão. Eu quero dizer para cada uma de vocês, já para a gente ir para a parte da arte, que a gente vai finalizar nossa live, que o avanço de 1% ao dia te garante um efeito cumulativo para você, ao final do ano, estar evoluída 37 vezes no valor exponencial. E que você, não fazendo essa evolução, na realidade, evoluindo através do que come, do que lê, do que conversa, do que gasta, do que deixa de torneira aberta, no final do ano, esses seus R$1.000, que é você hoje, virará 2,78 no final do ano. Quem é aqui que quer ser 2,78? Quem é aqui que quer ser 37.780? Eu acho que esse é o momento. E não precisa sair igual as loucas fazendo tudo. É o poder do avanço em 1%. E em finanças, esse é o meu método do avanço em 1%, onde eu ensino nas finanças, na parte de organização e planejamento financeiro, como é que você faz isso, para organizar, para pagar dívida, para adquirir alguma coisa, para fazer planejamento. Através do nosso curso Para Ser Rica, que está no link da bio. E aí eu quero finalizar, e o Dérica quer ser 37 mil, bora com o momento arte? Eu trouxe aqui um poema do Robert Frost. Bora ver? Qual é o seu 1% de hoje, Su? Bora ver aqui sobre o Robert Frost. Ele diz assim, ó. Em uma clareira na floresta, 2 caminhos se bifurcavam. E eu, sendo um viajante solitário, olhei por o mais distante que podia, até onde se perdia na curva da vegetação. Escolhi o outro igualmente convidativo, talvez mais interessante por estar menos trilhado. Embora passando por ali, os dois fossem, na verdade, quase iguais. Deixei o primeiro para outro dia, embora soubesse que um caminho leva a outro e que talvez nunca mais voltasse ali. Estas palavras direi com um suspiro daqui a muitos e muitos anos. Em uma clareira na floresta, 2 caminhos se bifurcavam, e eu escolhi o menos trilhado, e isso fez toda a diferença. Que a gente não queira mais o caminho da manada, que a gente escolha o caminho menos trilhado. Bora? Ovelhas negras, muito bom dia pra gente. Até amanhã, ao 12h30. Bora!